Muito boa noite a todos. É uma alegria nós estarmos juntos aqui. Muito bom a gente ter essa certeza de que está fazendo o melhor para esse momento das nossas vidas. Isso já deve ser um conforto tremendo para os nossos corações. Em meio a tantas dificuldades, tantas crises, tanta violência que a gente vê por todo lado, a gente guardar essa certeza para nós mesmos é muito alentador. Poucas vezes a gente tem tanta certeza de estar fazendo o melhor por nós mesmos, por nossa família, quanto no momento em que a gente busca a Deus. Precisamos fazer isso com mais constância, com mais disciplina, porque afinal de contas, se a bailarina só quiser ensaiar quando ela estiver disposta, se a gente só quiser fazer faxina na casa quando acordar morrendo de vontade de lavar um banheiro, a casa vai ficar esperando que a gente acorde com muita vontade, né? Porque a gente precisa de disciplina para tudo na vida. E para o aspecto espiritual não vai ser diferente. Hoje nós viemos conversar sobre uma passagem do Evangelho que consta aqui nesse livro, Os Filhos Pródigos, que reúne algumas comparações e parábolas de Jesus. Nós sabemos que Jesus usou muito metáforas, que são as comparações, e parábolas, que são histórias, para nos explicar as coisas da vida. Nessa passagem é um tanto quanto obscura se a gente lê sem poder fazer uma reflexão mais profunda, ela fica difícil de entendimento. Os fariseus, que sempre buscavam colocar Jesus na parede, sempre fazer pegadinhas, questões para que ele pudesse cair nas situações, questionaram se os discípulos de João Batista fazem jejum. Se nós fariseus fazemos jejum, por que os seus discípulos não fazem jejum? Só os discípulos de Jesus não faziam jejum, enquanto todos os outros faziam. E aí ele respondeu com uma parábola, com uma comparação. Mas podem os convidados de um casamento fazer jejum? Pode você ir para uma festa de casamento e falar assim, não, hoje eu estou de jejum? Enquanto os convidados estão na frente do esposo, falou ele, para se comparar ao próprio esposo, não podem os convidados se abster de comer. Mas um dia o esposo sai da frente dos convidados e aí sim podem os convidados se abster de comer. Essa comparação da vinda de Jesus com um casamento, ela perpassa todos os evangelhos. E é muito útil para a gente pensar sobre a nossa relação com o alto, nossa relação com Deus, o papel de Jesus nesse processo. Porque nós percebemos com as populações mais simples, com os escravos, com os índios, e mesmo com as crianças, simplicidade é uma virtude muito pouco reconhecida, mas a gente precisa aprender com as pessoas simples. Buda, Teresa de Calcutá, Chico Xavier, eram seres simples. É uma virtude que poucos de nós falam assim, nossa, o que eu mais queria era adquirir a simplicidade. Nessa simplicidade tem muito para a gente aprender. E essas pessoas, essas almas simples, falam das coisas essenciais, às vezes nos tocam nos pontos essenciais. Nesse caso, Jesus comparava a alma humana a seres que já fomos todos muito mais simples e que fomos nos complicando. Vocês não acham que a vida está muito complicada? Nossa, antigamente praticamente sexos era só homem e mulher, né? Agora tem tanta letrinha entre homem e mulher
A gente já não sabe mais quantas são as opções. Outro dia me falaram que são mais de 30 as identidades sexuais que existem entre homem e mulheres. Porque cada um tem uma designação e a gente já não sabe mais nem dizer quantas são. Me falaram que uma reportagem recente apontou 30, mas como de lá para cá, isso já faz mais ou menos uns 20 dias, já é capaz que tenha mais, né? Quando meu pai e minha mãe tinham uma crise dentro de casa, porque na minha casa tinha problemas conjugais. Eu sei que na casa de vocês não tem, porque espírita não tem problema conjugal, né? Mas na minha casa tinha. E aí meu avô falava assim para mim: puxa, no meu tempo é que era bom. O homem sabia o que tinha que fazer. A mulher sabia o que tinha que fazer. Ambos faziam o que tinha que fazer e todo mundo era feliz. O todo mundo era feliz, vamos deixar por conta do velhinho, né? Mas efetivamente, antigamente, você não via uma pessoa se unir com a outra e perguntar: quem vai cozinhar? Não tinha essa pergunta. Quem vai trabalhar? Quem vai cuidar dos filhos? Não tinha. Isso já era tudo dado, determinado, indiscutível. Era melhor assim? Não tenho certeza. Por quê? Porque os espaços de realização das mulheres eram muito raros, muito pequenos. Os jovens, as crianças, só podiam participar em conversa de adulto depois dos 15 anos. Era a festa dos 15 anos, onde podia-se, nas famílias mais tradicionais, passar a usar calça comprida, participar das conversas de adultos. Então, eram outros tempos. Mas eram tempos mais simples, as coisas já eram todas pré-determinadas. Hoje em dia, tem que ter aviso, tem casas espíritas que tem um aviso assim: usem roupas adequadas no dia das reuniões públicas. Antigamente ninguém ia na missa, sei lá, de shortinho ou decotado, porque tudo tinha ordem, tudo tinha uma disciplina muito mais pré-determinada, o que a mulher fazia, o que cabia ao jovem. O negro também tinha uma série de restrições, não podia isso, não podia aquilo. Melhorou o mundo em muitos aspectos, mas melhorou em que sentido? Hoje em dia não tem ninguém pensando por você. Você precisa, pela sua própria ética, determinar o que é bom para você. Cabe a cada casal conversar entre si e discutir as coisas. Cabe em cada família construir melhor o que é melhor para ela. E isso é mais ou menos como as crianças da gente quando começam a caminhar e que a gente dá as duas mãos para ela adquirir firmeza. Mas quando você sente um pouco de firmeza, você faz o quê? Tira uma das mãos, daqui a pouco tira as duas, mas continua acompanhando. Daqui a pouco você vê que ela está mais firme, já deixa, mas fica olhando. Não é assim? Até que idade? 50, 60? Né? Mas a gente vai deixando, as coisas vão se autonomizando, os seres vão se autonomizando. E é isso que está acontecendo espiritualmente com a humanidade. Nós cada vez menos temos pessoas, todo mundo segue o que as pessoas falam, todo mundo segue o que seus líderes falam. Teve uma pesquisa um tempo atrás, que me lembro, sobre orientação religiosa, que falava que a maioria dos católicos era a favor do uso de preservativo. Que a maioria da população brasileira acreditava em reencarnação, mesmo sendo só menos de 5% espíritas. Isso quer dizer o quê? Que nem sempre as pessoas seguem de cabeça baixa o que os seus líderes falam. As pessoas estão mais pensando por conta própria, mais ativas, mais autodeterminadas. E isso é sinal dos nossos tempos, para o bem e para o mal. Porque quando sai a disciplina externa, é que revela quem são as pessoas. Fila do recreio. Se tem um inspetor de alunos mais rígido, olhando a fila,
Os alunos podem ficar com medo ou não, mas às vezes ficam com medo e ficam se comportando. Daqui a pouco alguém fala: seu Maurício, ligação para o senhor. E aí o inspetor de alunos sai e vai atender o telefone. O que acontece com a fila? Quer saber a disciplina de um motorista? Veja como é que ele anda de madrugada. Quer saber a disciplina da humanidade? Quer saber o grau de espiritualização da humanidade? Sabe o que você faz? Está previsto no Apocalipse. Está previsto por todas as grandes profecias, inclusive por Jesus Cristo. Sabe o que é necessário na transição planetária que Jesus chama de o fim dos tempos, para o alto, para Deus aferir exatamente o grau de elevação de cada um de nós? O fundamental para aferir a nossa elevação espiritual é o caos, é a bagunça. Sabe por quê? Então eu vou contar para vocês. Há um tempo atrás, na região da Serrana do Rio de Janeiro, tiveram chuvas muito fortes. Isso acontece de tempos em tempos. Desbarrancou um morro e caiu sobre uma comunidade. E eles perceberam com muita tristeza que havia pessoas que iam até os montes de destroços para ver se achavam dinheiro, joia, alguma coisa de valor e juntar. Tiveram que tomar uma providência. Sabe qual foi a providência? Puseram tudo para cima de caminhão, arrumaram um galpão, levaram os destroços para lá e puseram um exército com câmeras para resguardar os destroços. Sabe o que as câmeras captaram? O pessoal do exército não sabia que tinha câmera. Alguns soldados do exército se aproveitavam do que eles achavam que era o anonimato e faziam o mesmo que os outros faziam, começavam a pesquisar. Então, na hora do caos, alguns comportamentos, o comportamento humano se reparte em tipos como os seguintes. Algumas pessoas, durante um terremoto, durante uma catástrofe, durante uma situação muito intensa, elas ficam paralisadas, traumatizadas. O trauma psicológico faz a pessoa ficar em situação de choque. Ela não consegue apresentar respostas para o mundo. Ela não sai de casa, fica parada, paralisada. Esse é um tipo de pessoa. Se hoje tiver um terremoto em São Vicente, uma parte da população da cidade certamente vai ficar abestalhada, paralisada, traumatizada. Os que conseguirem se mobilizar e sair de casa, porque alguns vão se mobilizar só para defender a sua própria família, vão comprar coisa, vão tentar se defender, vão tentar, se a farinha é pouca, meu pirão primeiro, sabe assim? Mas os que saírem de casa para ver como é que está a cidade, se repartirão entre duas atitudes. Os heróis, e a gente sabe bem o que fazem os heróis nas catástrofes. Ajudam aqui e ali, salvam pessoas, melhoram as situações, alimentam cachorros, fazem as coisas que são possíveis. E os abutres, que fazem aquilo que nós já contamos, que vão até as situações para tirar vantagem, para pegar situações, para amealhar possibilidades, para, afinal de contas, roubar. Nós estamos no meio de uma catástrofe, não? Ah, não, no Brasil não tem terremoto. Pois é. Não tem terremoto físico, não tem vulcão físico, mas nós estamos em pleno terremoto moral. Não existe um país numa crise política moral maior do que o Brasil. Vocês não pensam assim? Nós estamos num terremoto moral. A maioria das pessoas, como é que tem se comportado no terremoto moral do Brasil? Tem as pessoas que estão bestificadas, que
já não acreditam em mais nada. O ser humano é péssimo, o Brasil não tem jeito, nada dá certo. A quantidade de gente que acha que já achou uma saída para o Brasil. Tem muita gente que já achou uma saída para o Brasil. O aeroporto. Tem muita gente que achou a saída para o Brasil. Ou do Brasil. Eu conheço várias pessoas. No grupo que a gente faz yoga, tem 2 pessoas que estão se mudando para Portugal. Muito comum que as pessoas estejam voando. Outras pessoas ficam paralisadas dentro de casa, são críticos e cidadãos de Facebook. Nas redes sociais tem crítica, tem contribuição, tem briga com todo mundo. Na prática, para melhorar o Brasil? Pois é. Isso já está acontecendo. Essa já é a transição planetária. Nós precisamos saber que nós estamos em plena transição planetária. Ah, mas quem pode dizer isso pra gente? Bom, tem muita gente que ouve transição planetária e pensa em fim do planeta, fim do mundo, não é isso? Lembra de 2012? Ah, vai acabar o mundo. Quantas vezes o mundo já acabou? Né? Quando estava chegando próximo do ano 2000, todo mundo já tinha aquela coisa, 2000 vai acabar o mundo. Aí vieram os cientistas e falaram do tal do bug do milênio. Nossa! O bug do milênio era, os computadores tinham, para representar o ano, apenas 2 dígitos. E ao passar de 1999 para 2001, eles iam passar a ter os últimos 2 dígitos, que ia passar de 99 para 01. E como o 01 também era identificado nos computadores como 1901, aquilo ia dar um bug, uma paralisia, uma parada no sistema de computadores que ia paralisar, por exemplo, a aviação, o sistema bancário, muitas das coisas mais importantes. E quando as pessoas ouviram que em 2000 ia ter um grande problema, ia parar muita coisa do mundo, elas ouviram isso como, tá vendo? Fim do mundo. E aí começou, junta comida, junta gasolina, junta água, um monte de gente achando que o mundo ia acabar. 2012, a mesma coisa. Uma profecia maia. Quem leu a respeito disso sabe que a profecia maia falava da mudança de eras, de tempos. Nunca a profecia maia falou em fim do planeta, nunca. Mas as pessoas leram fim do mundo. Nos Estados Unidos teve gente que comprou silos nucleares desativados que equivaliam a 18 andares de profundidade e fizeram condomínios de 18 andares de profundidade, armazenando coisas, juntando coisas, fugindo do mundo. Ah, e Jesus também falou em fim de mundo? Claro que não. A expressão que ele usou foi fim dos tempos. E cá entre nós, não tem coisa mais útil e mais necessária para esse nosso momento que esses tempos que nós estamos vivendo acabarem. Precisa acabar os tempos da corrupção, dos sacerdotes que fazem pedofilia, dos representantes do povo que roubam dinheiro do povo. Parece que exatamente aqueles que mais deveriam cuidar subvertem as suas funções e fazem o inverso do que deveriam fazer. Para as coisas de violência sexual intrafamiliar, quem são os abusadores? Pessoas mais próximas da criança. São às vezes vovôs, titios, pais, padrastos. Ou seja, aquele que você mais deveria confiar para cuidar do Brasil é quem rouba. Aquele que você mais deveria confiar para cuidar do nosso espírito, que são os sacerdotes, são pedófilos. Eu já trabalhei numa cidade aqui do litoral sul, que tinha 5 conselheiros nucleares, dos 5, 2 foram condenados por pedofilia. Bom,
Acredito que todo mundo saiba, mas o conselheiro tutelar é uma pessoa que é paga para proteger as crianças, né? Então, esses tempos nossos são tempos em que você perde as referências. Aquilo mesmo que a gente falava no início da nossa conversa. Antes você tinha referência, certo e errado, tudo meio estabelecido de fora para dentro. Agora não. Agora cada vez você precisa será. E no Espiritismo sempre foi assim. Allan Kardec trabalhava, organizava, codificava mensagens que vinham do mundo todo. Você já imaginou como é difícil a função dele? Recebendo mensagens do mundo todo. Algumas assinadas assim, ó, Jesus. É fácil isso? Santo Agostinho, São Paulo. Como fazer com relação à mensagem? Hoje, se você frequenta trabalhos como, por exemplo, do Fernando Ben e diversos outros que trabalham com psicografia, e você recebe uma mensagem com a assinatura de um parente seu, já é complicado? Fala a verdade. Muito complicado. Sabe por quê? Porque dificilmente a pessoa que morreu já está apta para dar uma mensagem direta. Ela geralmente passa a sua mensagem através de um intermediário. Ah, Maurício, a gente sabe, o intermediário médium. Não, estou falando intermediário espiritual. Então o médium já tem afinidade e transita, já sabe dar comunicação de um espírito que é o seu guia, que são os seus espíritos parceiros normalmente. E é através do seu espírito parceiro que o espírito do seu parente fala para ele e depois, e quem conta um conto aumenta um ponto. Isso quer dizer que grande parte das vezes o espírito que se manifesta já com alguma perda de identidade, alguma perda de característica. E não é fácil você provar que você é você, viu, gente? Não é. Não é mesmo. A maioria das pessoas duvida que você é você depois que você morre. Então, Kardec falava assim: não se fiem nas assinaturas. Hoje na internet você recebe um monte de mensagem com assinaturas nobres. Luiz Fernando Veríssimo, por exemplo, ele assina um monte de mensagens. Será que são dele? Cabe a nós analisarmos. Hoje muitas mensagens de vírus vêm através de amigos que você tem na internet. Aí vem uma mensagem de um amigo seu. O que a gente deve fazer? Ah, se é amigo meu, já abro direto. Será? Não. Nós precisamos cada vez mais examinar tudo que vem para a gente. E esse exame faz parte da vida, faz parte da segurança, faz parte da nossa estabilidade. A ponto disso ocorrer dentro de você. Você já fez alguma coisa na tua vida que veio na tua cabeça um pensamento assim: não vai dar certo? Você não é capaz. Você não merece que isso dê certo. Você não merece ser feliz. Já veio essas ideias na cabeça? Tem gente que não sabe diferenciar o que é ideia sua do que são ideias outras, do que são ideias invasoras. Por isso é que nós precisamos estudar a mediunidade. Não para todo mundo ser Chico Xavier, mas porque todos nós, eu vou repetir, todos nós estamos o tempo todo sob influência espiritual. Os mais impressionados me falam assim: ai meu Deus do céu, está vendo espírito aqui? Não estou, porque eu não tenho evidência, mas eu sei que o tempo todo nós somos aparelhos de rádio num mar de ondas. Nós captamos, quer queiramos, quer não, o tempo todo. Puxa, Maurício, mas se é assim, como é que eu faço para captar ondas boas, as coisas bacanas? Como a gente faz? A gente precisa aprender a lidar com o nosso lado sombra e o nosso lado luz. Nós temos um lado sombra?
A gente tem inveja? Você tem inveja de alguém? Difícil que alguém aqui responda conscientemente sim, até porque dá uma vergonha danada, né? Mas quando você se defronta com um limite, com um problema teu, você dá outros nomes. Não é inveja. Inventaram até uma inveja branca. Ah não, isso é uma inveja branca. A gente sempre dá outros nomes para as coisas. A gente diz que não é bem assim, a gente diz que com a gente é diferente. E o fato da gente não encarar os problemas, não dar nome certo para as coisas, faz com que você não resolva a situação. Há um tempo atrás era quase que proibido falar em câncer. Nossa, fulano está com aquela doença. Hein? Não, ele está com aquilo. Como assim? Não. Se você tem uma doença, você precisa dar um nome para a doença. Se você der um nome para a doença, você começa... Isso chama-se diagnóstico. Sem diagnóstico não tem tratamento. Então você tem um câncer no cérebro, dá uma dor de cabeça danada e vai tomar S. Ora, por quanto tempo, por quanta ilusão a gente vai se alimentar? Nós temos um lado sombra e é fundamental que a gente conheça e reconheça o lado sombra. O que te deixa irritado? O que te deixa com raiva? Operação Lava Jato? Ok. O que mais? Tem um vizinho? Tem um parente? Tem um amigo de um amigo? Investigue-se. Investigue-se. Quem não tem problema, não tem solução. Se você não sabe dos seus problemas e não sabe dar nome para os seus problemas, você não evolui. Um dos motivos da gente não evoluir espiritualmente é não admitir os nossos problemas e não dar nomes concretos, claros. Eu tenho inveja e eu me irrito. Em que situações? Quem me irrita mais? O que mexe mais comigo? Alberto Almeida é um grande palestrista espírita. Ele é psiquiatra, médico psiquiatra, e ele tem alguns grupos terapêuticos. E ele tem uma frase que é desafiadora para todos nós. Ele fala assim: doeu? É teu. Aí eu ouço notícia de pedófilo, eu fico possesso, eu fico fora de mim, fico com muita raiva. Ah é? Doeu? É teu. Dois homens saem na rua e são xingados de homossexual. Não exatamente com essa palavra, mas todo mundo aqui sabe, ninguém precisa do termo. Ou então, alguém faz referências que a sua genitora é uma profissional do sexo. Também não precisa da nomeação mais comum. Tem gente que se irrita, tem gente que fica fora de si. Tem gente que, chamado de homossexual, parte para cima e briga. E o outro passa reto. Por quê? Por que será? Cada um é psicólogo o suficiente para fazer essa análise. Me lembro muito bem de um amigo meu na escola, que ele xingava a mãe dele e ele ficava tranquilo, não se irritava. Uma vez xingaram o pai dele. Ele surtou. Ele bateu em professor, que era grande e forte. Alguém precisa ser psicólogo para saber que ele tinha um problema sério com relação ao pai dele? Doeu? Doeu é teu. Admitir os problemas, a dor é orientadora do médico. Olha a brincadeira. Boa tarde, doutor. Boa tarde, seu Maurício. Pois não? O que está incomodando? Nada. Não, assim, o senhor não está sentindo nenhuma dor? Nenhuma. Ah, o senhor veio para fazer os exames, o check-up? Não, eu acabei de fazer semana passada. Seu Maurício, o que o senhor veio fazer aqui?
você não tem uma dor, você não tem tratamento. A dor orienta o tratamento. E o que a gente faz como tratamento? Conforme a dor, que antigamente o médico parpava. Não pensem mal. Tinha uma parpadura que era certa, certo? Nos lugares certos. Hoje não parpa mais. Tem os médicos que são inclusive sócios de institutos de diagnóstico. Deixa pra lá. Voltando para o nosso caso, o fato é que a gente vem para uma casa espírita, a gente se movimenta, a gente faz qualquer ato movido pela sombra, para fugir da sombra e para se achegar da luz. A gente vem para uma casa espírita pelo amor ou pela dor. Na prática, pela dor. É a nossa sombra que nos empurra. Como assim a nossa sombra? Eu vim para cá porque eu estou com uma doença. Ah, é? A doença física é a materialização de uma desarmonia espiritual. Então você veio para cá por problemas espirituais. Não é só aquele que está tendo sonhos estranhos, que está vendo coisas e que está apavorado. Também quem tem uma doença material está recebendo a expressão no seu corpo de uma desarmonia que se impregnou no seu corpo espiritual. Para ficar um pouco mais claro para vocês, o corpo espiritual, ele é menos material do que o corpo físico, e sendo assim, ele é muito mais plástico, mais sujeito à nossa mente. Quando você erra, nessa vida ou em outras, o seu erro fica marcado. Ele deforma o seu corpo espiritual. E deformando o seu corpo espiritual, como ele é o molde do corpo físico, ele transmite aquela desarmonia para o corpo físico. Então o seu problema físico é, no fundo, espiritual. Ah, então não adianta ir em médico? Opa, é claro que sim. O médico vai cuidar dos efeitos no corpo físico. Se você tem um câncer na laringe, como eu sempre conto, né, aquela imagem da pessoa que fez uma traqueostomia por câncer na laringe, porque fumava muito e fumava pelo buraquinho. O médico tirou o câncer, mas e o problema dele? Aonde está? Estava na laringe? Aqui, ó. Nosso problema está aqui, está aqui. Isso não quer dizer que a gente não deve tratar dos efeitos. Então você vá no médico sempre que tiver um problema, faça o seu acompanhamento pela ciência, pela psicologia, pela medicina. Ah, porque é na casa espírita que vai resolver os problemas? Você está querendo dizer isso? Não. A casa espírita também trabalha com os efeitos. Pelo menos no tratamento mais objetivo, na imposição de mãos, na fluidoterapia, você vai ter uma limpeza espiritual, uma limpeza do seu corpo espiritual, dos seus problemas. Mas, se você mantém os padrões mentais que produziram aquela desarmonia, o que vai acontecer? É claro, você vai ser o fumante pela traqueostomia. Porque você vai sair daqui com os mesmos projetos de vingança, com os mesmos ódios, com as mesmas desarmonias. E automaticamente, e ainda sai xingando o grupo da prece. Peguei um médium fraco dessa vez, eu vou ver se eu pego mais forte. O fraco é você. E hoje nós estamos tentando fortalecer, empoderar. E empoderar é assumir a responsabilidade. Fraco é aquele que repassa a sua responsabilidade para todo mundo. O mundo vai mal por causa de quem? Do Trump, é claro. O mundo... então aquele coreano, eu não sei dizer o nome dele. Esse. O mundo vai mal por causa dele. Ou, no nosso caso, por causa do Temer, é claro. O seu prédio vai mal por causa do síndico, a sua casa vai mal por causa da sogra, o seu casamento vai mal por causa da esposa. No meu caso, no caso das mulheres, por causa do marido. Isso é tranquilo. Claro.
É claro, nada. A tua vida não melhora enquanto o seu problema for só dos outros, porque dos outros você não resolve nada, você não muda nada. Ah, mas a gente pode tirar o presidente. Sim, tiramos o Collor. Uhul! Tiramos a Dilma. Uhul! Vai sair o Temer. Uhul! Vai entrar quem? Quem aqui tem uma convicção de qual é o presidente da República que vai melhorar o Brasil? Levanta a mão. A gente já liga para o SAMU aqui, tem um serviço psiquiátrico de urgência que resolve, vai ajudar a pessoa. Então, você vai no médico, ele tira um nódulo, ele faz um tratamento sintomático, ele faz uma cirurgia, o que for, e vai melhorar os efeitos físicos que a tua desarmonia espiritual gerou. Você vem para o centro e trabalha os efeitos desarmônicos, energéticos desarmônicos que você, com a tua inveja, com o teu rancor, com a tua raiva, com o teu desejo de vingança, alojou no seu corpo espiritual. Mas o teu problema de verdade, quem vai decidir? Quem vai resolver? Nós precisamos nos autoexaminar, que nem as mulheres fazem. Mulherada no câncer de mama dá uma lição simbólica pra gente. Porque ela precisa de ano em ano fazer um autoexame para ver se tem nódulo, não é isso? Se ela fizer de ano em ano, meu amigo, ela pode achar já um grandão. E se acha um grandão, o tratamento é traumático, é pesado e é invasivo. Ah, então é de 6 em 6 meses. Não adianta. Ah, de mês em mês. Também não adianta. É de quanto em quanto tempo? Todos os dias. Simbolicamente é muito interessante, porque todos os dias nós precisamos nos autoexaminar. E essa receita é dada por Santo Agostinho a Allan Kardec na questão 919A de O Livro dos Espíritos. Façam como eu fiz quando estive entre vós. A cada dia perguntava a mim mesmo se tinha prejudicado alguém. Ah, eu faço isso dia 31 de dezembro. Tá bom. Dia 31 de dezembro eu pergunto para você o que você fez no dia 4 de março, às 9 horas da manhã. Você sabe? Ninguém sabe. Agora, se você perguntar hoje o que você fez de manhã, opa! E aí você começa a perceber, prejudiquei alguém? Tomei alguma atitude menos harmônica? Deixei de ajudar alguém? Olha que pergunta. Deixei de ajudar alguém? E com esse autoexame você programa o teu dia seguinte. Prejudiquei alguém? Peço perdão. Reparo o erro que eu cometi. E isso é uma melhoria diária. Por que tem que ser diária? Jesus fala assim: se você está indo, com outras palavras, se você está indo para a sua casa de oração, diz ele para fazer uma oferta. Vamos dizer aqui para assistir a uma palestra do Maurício. Aí você está indo para o grupo da Pérsia para assistir uma palestra. E lembra que tem alguém que lhe deseja muito mal, que tem uma diferença muito grande com você. O que ele fala? Na imagem dele, ele fala: largue a tua oferta no altar e reconcilia-te logo com o teu adversário. É o único momento do Evangelho que Jesus se apressa. Único. Reconcilia-te já com o teu adversário, para que não aconteça, na passagem evangélica ele fala assim, que ele te mande pro policial, o policial te mande para a delegacia te mande pro promotor, o promotor te acuse, o juiz te julgue e você fique na cadeia até pagar o último centavo. E é assim que funciona a mente das pessoas. Quando a gente erra, não. A gente começa a dar desculpinha de novo. Ah, não, a pessoa vai esquecer. Não, isso não prejudica nada. Não dá em nada. Isso que eu fiz não prejudica nada. Quando é contra a gente, aí as coisas ganham relevo, são importantes. Não. Com o tempo, não melhora. O tempo piora.
aumenta a desarmonia na pessoa. A pessoa vai guardando aquele rancor e vai piorando, vai envenenando, vai penetrando aquele veneno na alma dela. Então, reconcilia-te já, enquanto estás a caminho. Isso quer dizer o quê? Que o principal ato religioso não é ir aos templos, não é assistir às palestras, não é pagar o dízimo, nem comungar. O principal ato religioso é perdoar. Ah, mas é mais fácil receber a hóstia na língua. Concordo. É mais fácil ouvir a palestra. A gente faz até cara de quem está prestando atenção, está pensando em outra coisa. A gente aprendeu isso na escola, não foi? Quem nunca fez isso na escola? Olhar o professor com a maior cara de atenção. E a cabeça? Longe. Isso a gente sabe muito bem. O que a gente não sabe ainda é assumir as nossas responsabilidades. É olhar para o nosso lado escuro, admitir os nossos problemas, mas buscar também a luz. Porque nós temos sim um lado obscuro, nós temos um lado sombra, mas nós temos um lado luz. E quando a gente está diante da vida, a gente precisa, a cada momento, quando ressalta o lado sombra, precisa fazer o quê? Se reprimir, se punir, se desprezar? Não. Aprender. Aprender com as situações que relevam, que mostram quem é quem, que mostram que você tem um lado complicado. Aprenda, reconheça. Mas quando você tiver uma oportunidade de luz, abra-se para a luz. E aí, concluindo nosso raciocínio, a gente volta para a passagem inicial. No momento em que você está com Jesus na tua frente, Jesus simboliza que lado seu? Sombra ou luz? Deus está dentro de nós. Dentro de nós temos a partícula do Criador. Então nós temos Deus dentro de nós. Nós somos deuses. Então no momento que você tem Jesus na tua frente, o amor que cobre a multidão dos pecados, você não vai ficar amarrado nos teus erros, pensando que você não presta, pensando que não deu certo. Siga a luz, siga o amor, siga a fraternidade. Cada vez no teu dia de amanhã que você perceber uma situação de fraternidade, cada vez que essa casa vier aqui e fala assim, nós estamos precisando de um voluntário para isso, aquilo, pode ter certeza, 80% das pessoas vai falar, ah não, eu não sou capaz. E quando a vida apresenta uma possibilidade, é porque você é capaz. As oportunidades surgem porque você está pronto. E aí, a gente só precisa pronto ou em vias de se aprontar. Porque no interior fala assim, as abóboras se encaixam no andar da carroça. Não precisa arrumar muito bem as abóboras. Você coloca de qualquer jeito, conforme vai andando a carroça, as abóboras vão se acertando. No sentido espiritual é mais claro. Fala assim, ó. Deus não escolhe os preparados. Ele prepara os escolhidos. Você vai se melhorar no decorrer de um trabalho voluntário, no decorrer de uma ajuda. Cada vez... Como é que eu posso ajudar as pessoas se eu estou mal? Quem trabalha com orientação em casa espírita dá sempre o seguinte depoimento: Maurício, só vem para eu orientar a pessoa que tem o mesmo problema que eu. Não entendo isso. Ora, como é que não entende? Uma mão lava a outra. Quem precisa afiar uma faca, afia duas. E assim que Deus vai ajudando através da ajuda, vai nos aprimorando através do trabalho. Por isso é que os espíritos falaram para Kardec, não é fora do espiritismo que não há salvação. As pessoas não precisam ser espíritas para entrarem no reino dos céus. Saiam disso, daqui com essa certeza. Não são os espíritas, aqueles que se denominarem espíritas, ou mesmo cristãos, que têm um lugar privilegiado após a morte. Não tem. Não tem.
O lugar privilegiado após a morte está dedicado para os fraternos, para os solidários, para os empáticos, mesmo que eles te coloquem rótulos de budistas, de umbandistas, de ateus. Não interessa o rótulo. Todo mundo que compra no supermercado sabe disso. O que interessa é o conteúdo. Nós precisamos mexer e investir no nosso conteúdo. O reino dos céus está dentro de vós. Não precisa de grandes livros. Os livros são muito bons. Não precisa de grandes estudos, mas venha estudar na casa, no centro de oração que você melhor se identificar. Mas estude a sua vida. Estude o seu interior, estude a sua alma. O autoconhecimento é dado como um caminho espiritual dos melhores há muito tempo por Sócrates, por Hermes Trismegisto, por Buda, por Lao Tse, por Jesus Cristo, por todos, por Santo Agostinho, na questão 919, por todos os que entendem da vida, porque dentro de nós está a nossa tarefa de limpeza e dentro de nós está a nossa tarefa de luz, a nossa tarefa do ideal que nós vamos alcançar. Que a gente se investigue, se conheça e se descubra. Como os descobridores da América, nós temos um novo território, um território maravilhoso, cheio de riquezas, onde tem o Eldorado, onde tudo pode se transformar. Nós precisamos acreditar, botar os nossos navios no mar, enfrentar os monstros, que no tempo de Cabral e de Colombo se acreditava que tinha monstros marinhos que comiam as caravelas. Pois eles foram, enfrentaram, descobriram enormes potenciais, descobriram a Terra Nova e se libertaram. Como Moisés levou para a Terra Prometida e como nós, um dia, vamos nos levar. Vamos nos conduzir até a luz, até Jesus, até o perdão, até a nossa limpeza espiritual, que estava reservada aos homens e mulheres de boa vontade. Tenhamos boa vontade e coragem de enfrentar o espelho, mesmo que a imagem seja meia boca. Tá ruim? Tem gente que arruma o cabelo, né? Tem gente que não sei porquê. Quando a imagem está ruim, é um recado da vida. Se arruma. Se arruma. A imagem está ruim para todo mundo. Não é só para você. Ninguém está bacaninha. Quem achar que está bacaninha está louco. Porque todo mundo veio à Terra porque não aprendeu Jesus Cristo. Ninguém está bacaninha na Terra. Lúcidos são apenas aqueles que falam assim: eu não estou bacaninha, eu não sou perfeito, mas eu sou perfectível. Eu não estou bem, mas eu vou ficar. Boa noite.